Está valendo! Pai! Bom dia, muito boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo. Voltamos, né, Vitinho? Depois de muito tempo. Faz uns 2 meses que a gente não faz o podcast. Tudo isso? Acho que o último foi em agosto. Caramba, a gente tá agosto vagabundo, de hein, Deus. Gabriel? Que teve nossa regional, que a gente Caramba, gravou depois. foi Aí depois a gente entrou naquele fluxo de rodadas maluco que Verdade. a gente jogou. Quase morremos. E depois a gente não fez mais, né? Porque a gente começou a descansar, teve Intercontinental, a gente não veio treinar também pra gravar. Foi mesmo. Mas, mano, como que você tá aí, né? Depois de muito tempo. Gabriel, eu tô bem. Feliz. Como as coisas estão indo. O time, tudo na vida. E feliz de estar mais uma vez aqui nesse episódio lindo, maravilhoso. Boa. Depois de muito tempo. Hoje o episódio é um pouco diferente. A gente não vai falar tanto de flag. Vai transpassar pro flag também. Vitinho, Sim. Você, como eu postei no Instagram, você é muitas coisas, né? E uma dessas coisas, você é psicólogo formado. Exato. Conta um pouquinho da sua formação, de próximos passos da sua carreira, como que você se relaciona com o esporte a partir dessa perspectiva de ser um psicólogo, né? Uhum. E vamos falar um pouco sobre psicologia. O episódio de hoje é basicamente perguntas que eu falei pro meu psicólogo, mas que eu não posso fazer. Legal. Então, tem também perguntas dos internautas também para você. Bonito. Então, bora lá. Toca o pau. Meu nome é, pra quem não conhece, Vitor Felizardo, eu tenho 27 anos, sou formado em psicologia, minha especialidade é psicanálise. Lembra de manter o microfone aqui? Deixa pertinho. É que faz tempo que a gente não faz, né? Sim. Senão vai ficar... Minha especialidade é psicanálise, sou formado há um ano e meio. Um ano e meio. E me apaixonei pela psicologia quando era bem mais novinho, porém não consegui passar no vestibular, acabei fazendo outra faculdade. Faculdade de tecnologia, de gestão de TI. E aí depois que me formei, consegui dinheiro, consegui estudar a faculdade que eu queria fazer, que era psicologia. E agora estou aí nessa vida de psicólogo, trabalhando e procurando empregos. Contratem o Vitinho. E você faz clínicas, né? Você Faço atende particular. Sim. Quem quiser aí, deixa o teu @ particular de trabalho. Pode deixar o meu Instagram mesmo, esse aqui, Vitor.Felizardo. Tá Victor, bom. com C. Procurem o Vitinho, ele tá fazendo atendimentos, recomendo forte. E eu queria que você falasse, assim, acho que é principal, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que faz terapia já há muito tempo. Tem pessoas que não fazem. Uhum. O que um psicólogo com formação esportiva, vamos dizer assim, um psicólogo voltado para a área de esportes pode complementar, se você vê como complementar ou se, por exemplo, faz mais sentido você procurar um psicólogo focado em esportes, pode ser uma tarefa complementar. Como você vê, por exemplo, pessoas que não... Eu quero que você dê um panorama de a importância de um psicólogo esportivo para quem não fez nada de terapia e um para quem atualmente faz, assim. Se faz sentido procurar ou não, qual que é a sua visão? Dá um panorama, assim, sobre. Você disse que faz sentido a pessoa procurar um psicólogo esportivo se nunca fez terapia, você diz? Sim. Uhum. Eu acho que sim, porque aí ela vai começar o processo terapêutico. A minha dúvida maior é, por exemplo, o meu caso, que eu já tenho terapia, já tenho um psicólogo. O que o psicólogo esportivo para um atleta amador ou profissional pode ajudar? Pode ajudar. Mas começa do começo. Tá. Vou dar um exemplo meu. Que começou a fazer terapia por muito tempo pra poder a me entender, a entender como pessoa, a entender minhas questões, a me entender como um indivíduo e a entender as coisas que me cercam e a entender a minha família e a entender o que eu queria pra vida. E depois que eu comecei a fazer terapia, eu ainda não estava no esporte, eu ainda não praticava o flag futebol. E depois de um ano que eu entrei no esporte, eu fui perceber o quanto isso era importante pra mim. A minha psicóloga, ela não era uma psicóloga esportiva, mas ela me ajudou muito a entender o esporte na minha vida. Porque o esporte, ele é um complemento da sua vida também. Então, o que você é como indivíduo, você vai trazer as coisas pra dentro de campo.
Então, eu era uma pessoa muito ansiosa, ainda sou, né? E isso me atrapalhava dentro de campo. Então, eu trazia essas questões para minha psicóloga para ela tentar me ajudar, não só dentro de campo, mas também fora. A como conseguir me comportar melhor em situações que fugiam do meu controle, durante dentro de campo, porque uma pessoa ansiosa, ela precisa ter as questões na palma da mão dela, né? Sim. Se aquilo foge do controle dela, ela vai ficar meio maluca, ela começa a não entender o que está acontecendo, ficar totalmente ansiosa e não conseguir ter o controle da situação. Então, o começo foi muito importante para mim, para eu conseguir ver que as coisas não vão sair como eu planejava. Acho que a importância da terapia é isso, ainda mais quando você tá praticando um esporte, sabe? Entendi. Aí, tipo, beleza. O que você acredita dentro da sua visão que é diferente da atuação de um cara que já tá mais imerso? Por exemplo, Hum, eu acredito muito também que do alto da minha superficialidade sobre que tenham, tipo, psicólogos esportivos especializados em futebol, uhum, psicólogos esportivos especializados em basquete. sim, Qual que é o impacto para o paciente ter uma pessoa específica que talvez você entenda o contexto do flag e possa impactar? sim. É, acho que, tipo, você já deve ter, quando você estava na sua terapia, você já deve ter, poxa, eu queria que o meu psicólogo entendesse um pouquinho mais do meu esporte. Uhum. Quando você tem um psicólogo que ele entende o seu esporte, eu acho que você consegue transcrever para ele e ele consegue te entender mais fácil as coisas. Um psicólogo que é especializado em basquete, como você falou, um psicólogo que é especializado no futebol, ele vai entender aquilo que você está passando para ele com mais facilidade e vai conseguir te passar maneiras de você resolver aqueles conflitos, entendeu? Por exemplo, para mim, que entendo do flag football, se você chegar para mim e dizer alguma situação que vem te incomodando dentro do esporte, talvez eu consiga te ajudar com maior clareza do que um psicólogo que não entende nada de futebol americano, entendeu? Uhum. Eu acho que essa é a importância de ter um psicólogo do esporte que entende daquilo que você tá falando, sabe? E tem a questão do vínculo também, né? Exato, Que é porque. muito importante. Fala um pouquinho da perspectiva do psicólogo, aí já começaram a entrar um pouco nas perguntas. Uhum, O quanto é importante no seu trabalho essa questão do vínculo, se não é, o quanto impacta, o quanto facilita, porque eu vejo muito conteúdo do lado de cá da mesa. Até porque eu acho que vocês não podem fazer tanta coisa aberta assim uhum, dentro do mundo do conteúdo, né? uhum, Eu sei que todas as vezes que eu tinha um vínculo mais reforçado com um psicólogo, nesses anos na indústria vital da terapia, sim, as coisas andaram um pouco melhor. aham. Pro lado do psicólogo, o quanto é importante, o quanto impacta no seu trabalho. O vínculo na psicologia, ela faz total diferença pro psicólogo quanto o paciente, né? Eu acho que é uma das nos três caminhos que vai fazer você ter progresso com o seu paciente. Porque se eu não tenho um vínculo com a pessoa, talvez ele não consiga ter um progresso maior para ele como indivíduo, sabe? Ele não vai conseguir caminhar na terapia. Porque se eu não tenho um vínculo com você, eu não consigo abordar temas que talvez te afetem. Uhum. Você não vai conseguir se abrir sobre temas que te machucam. Eu não consigo ter progresso em temas que talvez te tragam um pouco de ansiedade, em temas que não se sente confortável em falar. Então, o vínculo ele é uma das maiores importâncias assim da terapia. E faz muita diferença quando a gente consegue criar esse vínculo. E quem nunca chegou na terapia e não bateu o santo com o psicólogo? Sim. Então, Porque isso que é importante às vezes também ter isso em mente, né? Que às vezes não é que a terapia não funciona, às vezes exato, você não conseguiu criar o vínculo e também tem a questão da metodologia do exato. psicólogo também, né? Por isso que, tipo, é, para você que, sei lá, talvez já começou a fazer terapia e parou por não ter se encontrado com algum psicólogo, tente de novo, sabe? O vínculo, ele é muito importante. Então, tem pessoas que demoram anos até encontrar um psicólogo que você tenha um vínculo, sabe? E quando você consegue, faz muita diferença, porque você vai continuar com essa pessoa por muito tempo, sabe? E tem muita questão de gênero,
racial também, que impacta Exato. também, né? Sim, Acho que o esporte, quando a gente pratica um esporte, esse vínculo com a pessoa que também pratica ou que tem um pouco de contexto acaba sendo um pouco mais facilitado, né? Porque às vezes a gente consegue abordar e você consegue achar atalhos dentro do processo da pessoa, né? sim. E aí nessa questão do vínculo, assim, ainda, como é absorver ou não Hum. a carga psicológica de outras pessoas, assim, tipo, como que é estar nessa posição de realmente, cara, pode vir qualquer coisa ali, ou então você já trabalhou com criança, né? Criança é Uhum. mais caótico. Conta um pouquinho da diferença entre fazer terapia, ser o psicólogo de crianças e ser psicólogo de adultos, assim. Como que é em sentido de carga emocional, ou então atuação, etc. Sim. Essa questão da carga e da transferência, ela é difícil, né? Você falou da criança ou do adolescente. Não tem como você não se impactar por exemplo, quando eu fazia estágio num CCA, que é um centro de convivência do adolescente. Não tem como você não se impactar com uma criança que sofre violência, sabe? Então, o psicólogo, ele também precisa fazer terapia. Então, se você não tá em terapia, se você não tá terapeutizado para poder absorver essas cargas, o psicólogo, ele não vai aguentar. Então, você, mano, tem que estar em dia com essa terapia para poder aguentar a transferência que tá vindo do paciente. É, E do adolescente ele é muito mais forte, porque às vezes é um adolescente que está sofrendo violência, é um adolescente que está sofrendo um abuso, adolescente que está sofrendo um abandono, e você não tem, às vezes, uma ação direta, porque você precisa, sei lá, às vezes da ação judiciária, às vezes da ação dos pais, e você não tem o que fazer naquele exato momento. Questões de transferências do adulto também é complicado, porque às vezes ele vai te passar algo que você viveu, sei lá, quando você estava na infância, ou então algo que você está vivendo agora. Então, é muito importante o psicólogo também estar bem consigo mesmo para ele não afetar a pessoa que ele está atendendo, sabe? Com certeza. Cara, é muito legal, assim, essa perspectiva. Acho que é muito rico, né, a gente poder entender. Mas vamos partir para umas perguntinhas, assim, já indo Manda. pro âmbito esportivo aqui. A gente recebeu poucas perguntas. Poxa, Vou fiquei pegar vocês de triste. porrada. Brincadeira, gente, eu sei que é normal. Mas, bora. Tem uma pergunta aqui dos nossos internautas que é como lidar com a frustração ou com o sentimento X de não ser tão aproveitado ou respeitado pelo time. Tipo, uma situação de, sei lá, pessoa. Porque o que acontece muito no mundo do flag que eu vejo Sim. assim? A relação entre qualidade e qualidade técnica prevalece muitas vezes dentro dos compromissos de frequência de treinos. Uhum. Então é comum, às vezes, alguns times optarem por colocar quem está melhor e por vezes não jogar e, e preterir quem não está desempenhando tão bem, mas que está lá todo final de semana. Nesse lugar dessa pessoa que está todo final de semana, assim, o que, que ela pode fazer, o que, que ela pode pensar, como que ela pode lidar melhor com essa situação, ou não lidar também, né? Porque ela pode simplesmente sair fora. Exato. Tipo, essa é uma questão que, mano, existe há bastante tempo no nosso mundo flag e ela é bem complicada, né? Eu acho que, primeiro, essa é a pessoa entender se aquele ambiente faz bem pra ela, sabe? Se, se ela consegue lidar com essa frustração de, mano, de estar lá todos os treinos e quando chegar num dia você não jogar. É isso que você falou. Se você quer continuar nesse ambiente, se você quer sair desse ambiente e optar por um ambiente que talvez te valorize mais, que vai optar por você estar lá todos os treinos e você vai jogar, essa é uma questão que, mano, que você tem que lidar consigo mesmo e colocar na balança, sabe? Se aquilo vale a pena pra você, você estar lá toda semana, você dedicar seu tempo, você gastar dinheiro, porque, mano, o flag é um ambiente custoso, é um ambiente barato. Mano, você entender se aquilo tá valendo a pena pra você, se aquilo tá te fazendo bem, e entender se aquele ambiente te pertence, sabe? E tem aquilo também de a gente conversar com nossos coaches também, né? De
Você já chegou nessa pessoa e falou, pô, não estou sendo valorizado, tô aqui toda semana. Quando chega no dia do jogo, não estou jogando. Por quê? Essa pessoa tá tendo um feedback. Você já chegou nela e conversou com o seu coach. Eu acho que é um leque muito grande da gente, antes de chegar e sair também, né? E só Sim. desistir. Boa, Vitinho. Acho que é bem legal essa sua visão. E agora eu queria também perguntar, tipo, Hum, como que um psicólogo esportivo pode ajudar o time, né? A gente falou muito sobre o indivíduo, sobre o jogador, sobre a pessoa, mas uhum. como trabalhos de psicologia de grupo voltadas para um time de flag ou um time esportivo podem ser aplicadas para ajudar esse time. Tá. Você diz como eles se desenvolverem como grupo como um todo. É, qualquer tipo de impacto. Tá. Como que pode ser o leque de atuações desse psicólogo? Que a gente também tá com um psicólogo no time agora, tá sendo bem legal. Sim. Então a gente já tá sentindo impactos, mas aí o Vitinho vai dar a pio do psicólogo. Acho que um psicólogo esportivo, ele tem um trabalho difícil porque ele vai se encaixar num grupo que talvez não seja muito bem-vindo e ele tem que entender cada individualidade daquele grupo. Então acho que no começo é identificar como aquele grupo funciona, quem são os líderes, como aquele grupo maneja tais ações, é, colocar dinâmicas para fazer aquele grupo render, é, identificar o ambiente que aquele grupo não responde, identificar um ambiente que aquele grupo não performa com ansiedade. Acho que dinâmicas em conversas, acho que é um ambiente muito difícil pro psicólogo lidar, mas que faz um trabalho muito engrandecedor para ele, principalmente em dias de jogos, que ele vai poder lá estar presente e ajudar em momentos que talvez o time não consiga lidar, sabe? Mas é muito legal ele estar presente no dia a dia do time. Boa. Eu acho que como a gente tá com essa perspectiva de começo de trabalho também aqui no Cannibals, a gente consegue já ver algumas coisas assim que Sim, impactam, né? Mas é engraçado, né, ter essa visão das conversas individuais e depois de como isso tá montando as dinâmicas do nosso grupo. Tá sendo muito legal mesmo, tipo, eu sim. sou Um adepto do sou psicólogo. cadelinha da psicologia. Eu adoro mesmo, porque eu senti que a minha vida mudou Faz mesmo, assim, diferença com mesmo. tudo assim, tipo, eu sou outra pessoa e não vale mais entrar aqui tanto assim, pra gente não mudar o foco. Mas você falou sobre o dia do jogo, Sim. né? Até onde, em que aspectos, Uhum. como o psicólogo pode ajudar a performance do time? No dia do jogo? Não só para os atletas, para os coaches, coaching staff, pessoas que estão lá torcendo, que não Uhum. entra muito no caso, né? Mas enfim, constrói o ambiente do time. Acho que no dia do jogo, o papel do psicólogo é tentar manter o grupo estável, sabe? Não só, como você falou, né? Não só os atletas, mas a coach staff também. É, tentar manter o nível de ansiedade do time o mais baixo possível, então tentar controlar aquele ambiente para que ele não saia do controle. E esse, como você falou também, no dia do jogo, esse trabalho individual vai ser bastante positivo, de perceber que talvez algum atleta talvez esteja performando mal, talvez esteja se separando do grupo, o psicólogo pode conversar com ele, ou então, sei lá, falar com a head coach, falar, ó, aquele atleta talvez não esteja no momento bom, eu posso conversar com ele, talvez você consiga conversar com ele. Eu acho que o papel do psicólogo no dia do jogo é conseguir ver o ambiente de maneira que o head coach ou talvez a coach staff não veja por estar num ambiente que no dia do jogo não consiga, sabe? Por estar recebendo outros estímulos. Uhum. Show de bola. Indo pra parte final aqui do nosso episódio, tá rendendo legal, assim, queria fazer mais tempo, mas Uhum. não sei se vou ter espaço no celular. Deixa aí suas perspectivas como pro futuro do Flag, nesse momento que o Flag tá de crescimento, nesse Uhum. momento que o Flag tá de talvez uma pseudo profissionalização Sim. para algumas pessoas, né? Ao mesmo tempo que a gente vai
cada vez mais os times de flag talvez sejam heterogêneos, no sentido de que existam pessoas que ganhem, pessoas que vivem do flag ou do FA, e aí a pessoa que tem que trabalhar. Como que você vê isso para as questões psicológicas das formações dos grupos dos times e dá uma visão sobre como a psicologia esportiva pode ajudar o flag e as pessoas que estão no flag a entender mais essa evolução do cenário do flag no geral? Sim. Acredito que a psicologia ela tem um papel muito importante, não já vem tendo um papel importante na sociedade há muito tempo, que agora ela vem sendo desmistificada, né? Que a gente, na realidade, a gente vive numa bolha que acredita que a terapia faz muito bem, mas a verdade é que a maioria da população acredita que terapia é pra louco, né? Então, poucas pessoas conseguem ter acesso à terapia porque é um produto ainda assim caro e de difícil acesso. Mas, como você falou, a gente vem tendo a atuação do psicólogo nos times de flag, no esporte, cada vez mais. A gente vê na seleção masculina, na seleção feminina. Estamos tendo o nosso time agora e faz uma importância tremenda. A gente tá vendo aqui no nosso time agora com algumas semanas de dinâmica do nosso psicólogo, de entrevistas, de sessões individuais, que o papel do psicólogo é muito importante nessas interações que ele tem com a gente. E pro futuro ele vai ser imprescindível para aonde for, sabe? Não só no esporte, mas na sua vida, no trabalho. E precisa de mais psicólogos em todas as áreas. Na escola, no trabalho, no hospital, no esporte, no futebol, no flag. E é isso, sabe? Boa, muito legal. Acho que estamos otimistas com o futuro da psicologia brasileira. Sim. E é isso, galera. Muito obrigado. Pode deixar um último recado? Pode sim, cara. O podcast é seu. Finge que tá em casa. Se você gostou do papo e quer um psicólogo que talvez entenda um pouco mais do que você tá falando sobre o flag, não só do flag também, né? Se você não pratica flag ou pratica outro esporte, manda uma DMzinha pra mim que a gente conversa. Fechou? Completamente louco, mas o louco consciente. Exato. Beijo, muito obrigado. Até o próximo episódio. Falou!